Fala pessoal, terceira temporada do Zona Política. Eletrizante, essa é a verdade, porque hoje tô do lado do meu grande amigo Alisson aqui para poder falar dessa temporada. Tá feliz com essa nova temporada? Artuzão, só agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Vamos para mais uma temporada aí. E essa temporada a gente já começou com o pé direito, né? Graças a Deus. Ele que é responsável pelo Cheque Educação, que transformou várias vidas no Distrito Federal. Perfeito. Eu queria muito que você apresentasse ele, nosso convidado de hoje. Pessoal, hoje o nosso convidado é nada mais, nada menos que senador Isalci. Muito bem. Obrigado Senador, pelo convite estar aqui com vocês, né? é um prazer estar recebendo o senhor hoje no nosso programa. A gente tem o prazer de poder falar com o senhor nessa terça-feira, né? 20 horas da noite, o senhor na correria do Senado abriu uma oportunidade de estar na sua agenda. Senador, o nosso público quer saber, quem é o senador Isalci de 2023? Bem, já com muito caminho rodado, né? Eu cheguei aqui em 70. Meu pai chegou aqui em 68, fui criado no Guará. Meu pai era vigia, minha mãe era servente lá do ginásio do Guará. Vendi muita laranja aqui em Brasília. Trabalhei em banca de revista na 503 ali, ainda de menor, né? Eu entrei no Banco Mineiro do Oeste, não tinha nem 14 anos ainda. Fui carteira assinada, fui promovido com 15 anos. Fui trabalhar depois na melhor escola de Brasília, o Colégio Pré-Universitário de Brasília, onde eu consegui uma bolsa, fiz meu ensino médio todo com bolsa de estudo. Depois consegui também o crédito educativo na faculdade, à noite, né? Porque Trabalhava o dia todo, na UNB não tinha de manhã, né? E não tinha à noite, aliás, a gente tinha que trabalhar o dia todo para poder, né, sustentar a turma, né? Mas depois tive, né? Eu sou contador, sou auditor, civil exército, fui em primeiro lugar no exército, podia ter continuado até como militar, mas eu já estava me formando em contabilidade. Montei uma escola, fui presidente do Sindicato dos Contadores, Sindicato das Escolas, que história, hein? Federação Centro-Oeste, andei esse Brasil todo aí. Né? Fiz a campanha de Mário Covas, né? Eu fui contador do Mário Covas, da campanha dele. O Alckmin era o tesoureiro na época. Depois, na presidência, eu fui indicado pelo Fernando Henrique para o Tribunal Regional do Trabalho, na segunda instância. Então, fiquei mais de 3 anos como juiz da segunda instância do trabalho. E aí resolvi entrar na política, né? Porque eu tinha uma visão um pouco diferente, né? Eu sou muito idealista, né? Você tem ideia, meu sindicato, 70% dele eram padres, freiras e pastores, né? As escolas, era muito comum naquela época, nos anos 70, as escolas católicas, evangélicas, né? Então a gente entrou muito porque a gente foi muito perseguido, né? Ainda no governo Collor, né? Em alguns governos onde as escolas não tinham o poder nem sequer de dar o reajuste. O governo é que definia o reajuste para o professor, quanto é que podia cobrar. Né? Aí quando veio o Plano Real... Essa paixão veio da educação para entrar na política? Começou lá, né? Porque eu já era contador, já andei esse Brasil todo, né? Fazendo auditoria, né? Ia muito para o norte, para Manaus, Rondônia, eu conheço o estado todo. Trabalhei em praticamente todos os municípios, né? Então, a gente teve uma poupançazinha ainda, né? Quando a gente começou. Mas comecei no escritório de contabilidade, eu não tinha nem formado ainda. Meus sócios eram exatamente os coordenadores de contabilidade, de economia. Um era do Banco Brasil, Banco do Brasil e Banco Central. Depois o meu professor de contabilidade comercial da UDF, né? Foi meu sócio. A gente montou um curso preparatório de concurso, né? E também o escritório de contabilidade. E acabei depois... O escritório tomou uma proporção grande, a gente andou o Brasil todo fazendo auditoria. E aí montei 2 escolas, porque eu também tinha muitos clientes da educação. E aí me envolvia na educação. Aí realmente foi quando eu criei uma ONG, a BEDUC, né, Associação Brasileira para a Educação de Qualidade. Porque como eu sofri na pele a dificuldade de você fazer uma faculdade, não é fácil. Aliás, até hoje é muito difícil. Até hoje, Verdade. Nós temos hoje 78% dos jovens que não têm acesso à faculdade e à universidade. Então é muito pouco ainda o acesso. Mas naquela época, imagina, era muito, muito mais difícil ainda. E aí eu fiz então essa ONG, né, e as escolas, para participar da ONG, tinham que doar algumas bolsas integrais. Bacana. E me dar as vagas ociosas. Então, uma sala que cabia 30, só tinha 25 alunos, eles mandavam para mim as vagas ociosas. E eu fazia um cheque educação, dava uma bolsa de 50%. Então a gente fazia um talão de cheque com 12 parcelas.
Que era um Esse desconto. Na prática era um desconto, desconto. né? transformou a vida de várias pessoas. Muita gente. E aí depois eu entrei na política, entrei naquela época, eu até saí do tribunal para ser candidato a deputado distrital. Né? Porque a gente Isso foi muito em perseguido ainda 2002? com o CPI na 2002? Câmara, que não tem nada a ver, educação é federal. Foi em 98 a primeira. 98. Aí entrei, né, como deputado distrital, fiquei suplente com 5.500 votos. Né? Mas acima, quem era do meu partido que disputou com a gente junto era o Regufe, o Chico Leite, a Nilceia, Rajão, né? Vários atores que estão aí participaram em 98 no PSDB, como PSDB. E depois fui trabalhar no SLU, fui diretor do SLU, né, no governo Roriz, 98. E aí depois saí a deputado distrital, 2002. Primeiro eu tive 5.500, na outra eu tive quem fui o mais votado. Também aí já estava funcionando o cheque educação. Isso me deu realmente muito retorno. E muitos. Aí eu apresentei na época, ainda no Paulo Renato, ainda no governo Fernando Henrique, eu apresentei o projeto, né, do cheque educação, mostrei como é que funcionava. Mas eles não deram muita atenção, porque naquela época eles estavam muito envolvidos com aquela questão do Bolsa Escola, aquela coisa toda. Sim. E aí eu só consegui marcar uma reunião com o Tasso Genro, que era ministro na época. Ele era ex-governador do Rio Grande do Sul, mas era ministro da Educação, inclusive do PT. Né? E o chefe de gabinete dele, o secretário executivo dele, era o Fernando Haddad. Então, quando eu fui conversar com ele, ele teve que viajar, não pôde me atender, e pediu o secretário me atender, o secretário executivo, foi o Fernando Haddad. E depois veio a ser ministro da Educação. Aí lançou o ProUni, exatamente igual no mesmo molde. E eu pergunto para o senhor, ProUni foi inspiração do cheque educação. Sim, lógico. São milhões de alunos hoje que estudam no Brasil graças ao ProUni. Inclusive, quando eu fui deputado distrital, eu apresentei o projeto na Câmara Legislativa. Recebi muita crítica da esquerda. Imagina. Principalmente eu tinha lá a Érica, que também era colega minha, mas o PT, em geral, era totalmente contra, né, o cheque educação, aquela coisa toda. Porque eu fiz um projeto até melhorzinho, porque aí a escola dava o desconto, o pai também pagava uma parte, né, e o governo, a parte que é constitucional, 25% do recurso do governo estadual tem que ir para a educação, então 25% entrava a parcela do governo. Perfeito. E muita crítica. E depois, no governo do PT, foi aprovado o ProUni, que foi em 2004, já no governo. O cheque educação nasceu em 98, funcionou em 98. Lógico, a ideia foi em 96, 97, mas colocou para funcionar mesmo em 98, que tinha filhas e mais filhas aqui ao lado da rodoviária, tinha ali um circo, né? E ali ia até quase na torre de televisão a fila, né, para receber. Por muita gente beneficiada durante muitos anos. E aí veio o ProUni, né, que foi nessa mesma linha, quer dizer, agora em vez das escolas me darem as vagas ociosas na época, aí dão para o governo. E agora as escolas, as universidades, as faculdades descontam do imposto aquilo que dão de ProUni, as vagas ociosas. Então, virou lei, né? Mas quando eu fui, aí sim, eu fui eleito, aí o Roriz me convidou para criar a Cidade Digital. Secretaria de Ciência e Tecnologia. O senhor foi secretário de Ciência e Tecnologia. Secretário. Foi o primeiro secretário, né? Foi, em 2004, foi no governo já, quando eu fui deputado distrital. Saí da distrital e fui montar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Aí nós lançamos o Parque Capital Digital, que é o Biotic hoje. Naquela época, 2004, na Granja do Torto. Como eu posso falar, cada pedaço do Distrito Federal tem uma marca do Exalci. Tem uma marca do Exalci. Senador. E ali a gente fez. E depois veio a Bolsa Universitária, que foi um dos projetos melhores ainda, porque a gente dava a bolsa integral e o aluno que recebia a bolsa dava uma contrapartida na escola pública. 20 horas. Então, você dava a bolsa, era bom para o governo, que era um valor menor, né? Você era bom para o aluno, porque ele pegava experiência, porque a gente compatibilizava o curso que ele estava fazendo com a atividade, né? Seja na escola, teatro, educação física, reforço escolar, etc. E aí foi um grande projeto. E a Cidade Digital, que depois virou o projeto, que aí realmente
desvirtuou, na realidade, um pouco, né? Transformou no que era, não era no que estava previsto. Senador, a gente tocou nesse Depois assunto. foi federal e Senado, né? Tem história, viu? A gente O tocou homem nesse tem cheque história. educação, por falar do cheque educação, porque aqui tem o nosso amigo Henrique, que foi beneficiado pelo cheque educação. Então, foi uma pauta que a gente levantou logo de início, porque é uma homenagem, mexe com o nosso colega, mexe com o trabalho todo que o senhor fez, porque ajudou várias pessoas. Mas eu vou dizer para você, em todas as reuniões que eu faço, seja onde for, sempre tem alguém que foi beneficiado, ou com o cheque educação, Imagino. ou com a bolsa universitária, a renda, né, universitária, ou inclusive com o DF Digital, que foram mais de 200 mil pessoas que fizeram curso de informática. Perfeito. Né? Senador, são muitos anos na política. A minha pergunta para o senhor é: o que ainda te motiva a continuar? Você acabou respondendo, perguntando, né? Você chamou de governador. Lógico que na política a gente percebe, e eu percebi isso, eu não era especialista, porque eu nunca tinha participado da política. Aliás, eu nem podia ser filiado a partido, que eu estava no Tribunal do Trabalho. Então, mas aí é que a gente, depois que entrou, que a gente foi vendo que, primeiro, educação, o local é federal, não é distrital. Toda lei aprovada de educação e saúde na Câmara e Segurança Pública acaba tendo inconstitucionalidade, porque é matéria federal, por isso que depois eu fui para a Câmara Federal. Mas eu descobri desde o primeiro momento o seguinte: na área pública você só pode fazer o que é permitido. É diferente da iniciativa privada, que você faz o que você quiser. Sim. Você só não pode fazer o que é proibido. E quando é que você pode fazer só o que é permitido, você tem que mudar a legislação toda. Então, para governar, a gente teve que fazer mudança em tudo. Tudo que você imaginar, né, de mudança da legislação, nós fizemos. É porque eu não tenho esse negócio de fazer um projeto meu. Eu aproveitei muito o que eu aprendi logo no início, que é botar emendas. Então chegou a medida provisória, 80% do que a gente votava lá era medida provisória. Botava uma emenda. Emendinha, perfeito. Então, por exemplo, quando veio a medida provisória, eu era deputado ainda, da regularização fundiária para a Amazônia, que foi feito para a Amazônia, tudo que era necessário para regularizar as terras do DF eu coloquei. Foram 28 emendas aprovadas. Então, eu deixei tudo pronto para qualquer governo que quiser regularizar. Só não regulariza se não tiver vontade política, se não quiser fazer e tal. Mas está lá todo o instrumento. Ensino médio, eu já sabia, porque quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, a segunda vez com a Arruda, eu trouxe educação profissional para Ciência e Tecnologia. Então, não tinha nem o Instituto Federal em Brasília. Foi na minha gestão que a gente cedeu espaço ali na Asa Norte para o Instituto Federal, federalizamos a Planaltina e hoje são 11 escolas técnicas. Escolas técnicas federais. Riacho Fundo tem uma muito boa. Sim, eu estive lá no Riacho Fundo. Tem uma placa. Na área artista. Uma placa do senhor lá, que é homenagem ao senhor. Uma placa que mexe, porque quem é morador ali do Riacho Fundo sabe que hoje tem um curso de qualidade, graças ao senhor. Mas todos os institutos federais a gente fez. Inclusive, a gente ia colocar o NB também em todas as regiões. Chegamos a não só o NB, como escolas técnicas. Eu assinei um convênio com o Ministério da Educação, que é a Educação Profissional, que era, exatamente, já começaram, mas chegaram a construir a do Guará, eram 7 escolas técnicas. A do Guará, que já foi inaugurada, já funciona já há algum tempo. Santa Maria, Braslândia já está funcionando. Planaltina, tem ali Itapuã, Paranoá tem estrutural era para ter uma também no setor de indústria da Ceilândia. Eu assinei com recurso federal, né? Hoje estão construindo as escolas. Bacana demais. Então, nessa área profissional. Aí, eu fiz o maior programa de educação digital, inclusão digital do país. Brasília era a cidade mais, o município com maior inclusão digital. A gente colocou 142 unidades em todo o DF. Nas igrejas católicas, evangélicas. Onde não tinha espaço nas igrejas, a gente colocou associação comercial, 140, foi 200 mil pessoas, mais de 600 mil certificados. Então, quer dizer, foi... E agora, no Brasil tem esse problema, né? Nós temos uma política de governo, não é de Estado. Isso dificulta Cada muito. governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Muda então, o nome, muito bem. troca o digital era nome. maravilhoso. Aí que o Agnello entrou, botou vermelho e mudou o nome. Muda o nome, quer... Aí eles continuavam chamando DF Digital, e acabaram com o programa. Todo mundo quer ser pai da criança, né? Coloquei, foram mais de 30 mil computadores notebook que nós entregamos para todos os educadores do DF. Do Distrito Federal, na verdade. O notebook dos professores, mas depois acabou estendendo para todos os funcionários. Nós tínhamos, além do Parque Capital Digital, que a gente continuou, nós vamos 2 anos para aprovar o projeto para liberar a área. Dobramos o tamanho do Parque Nacional, nesse trabalho que nós fizemos. Muito feitos.
E mudei, novo ensino médio. A gente fez exatamente por isso. Eu fui o presidente da comissão e a gente implantou o novo ensino médio, né? Demos 5 anos para fazer, agora entrou o PT, já quer rever, não sei o quê. Tudo. O Plano Nacional de Educação, desse Brasil todo. Tudo de ciência e tecnologia que você imaginar foi eu que coloquei. Nós temos inovação na Constituição, né? Todo o marco regulatório de ciência e tecnologia. Né? Para você ter ideia, o pesquisador não podia ir na empresa, e inovação acontece nas empresas. Com certeza. Não é? Você não podia, o pesquisador não podia participar do projeto, da patente, ou ser sócio da empresa. Hoje tudo é permitido. Né? Eu fui agora. E faltava recurso. A lei é minha, que proíbe o governo de contingenciar os recursos, e hoje tem quase 10 bilhões por ano no fundo, exatamente em função da lei que foi aprovada. Perfeito, né? senador. Senador, a gente sabe que o senhor participou da CPMI, fez um grande trabalho, né? E essa semana gerou uma grande polêmica em todo o Brasil, onde o senhor deixou bem claro a sua insatisfação com a relatora. Eu queria entender qual foi o posicionamento do senhor naquele momento que viralizou no Brasil todo, uma fala do senhor que chegou a mostrar a insatisfação praticamente de mais de 50% da população. Exatamente. É que na prática é o seguinte, né? O 8 de janeiro aconteceu. Não tem que fugir. É inevitável, né? Poderíamos ter evitado, o DF poderia ter evitado tudo isso? Poderia. É porque a gente já teve manifestação de 300 mil, 500 mil pessoas na esplanada. Já tivemos, inclusive, quebra do Ministério das Relações Exteriores, quebra de ministério, houve quebradeira total. Já tivemos várias vezes. Tivemos impeachment, quase, Sim. sei quantas, né, quase 1 milhão de pessoas. Então nunca teve problema nenhum. Por quê? Porque Brasília, o Fundo Constitucional é exatamente para manter e organizar a segurança pública. Então nós temos excelentes profissionais. Houve, evidentemente, desinformação, né, ou falta como sempre, né, falta de integração, porque houve todo um planejamento. Na posse teve 300 mil pessoas ou mais. O que aconteceu na posse? Nada. Foi muito seguro, nenhum incidente, nada, não teve nada. Então, o DF é capaz de controlar tudo isso. Acontece que dia 1º de janeiro já é um novo governo. Sim. Né? Então não adianta ficar jogando a culpa nos outros. Você tem que assumir o governo. Né? E ainda mais o presidente, que já é o 3º mandato. Então ele conhece mais do que todo mundo a esplanada e como funciona a coisa. Bem, então ocorreu dia 8. Houve, né, óbvio que informações tinham, mas por exemplo, o QG já estava sendo desocupado. O próprio GDF mandou lá, inclusive, o DF Legal, para tirar grande parte das confusões lá. Então já estava sendo esvaziado. Né? Para você ter ideia, na sexta-feira, quinta-feira anterior, já tinha o quê? 200 e poucos manifestantes lá no QG. E muitos já estavam indo embora. E muitos desses manifestantes em situação de vulnerabilidade, ou seja, moradores de rua. Além disso, né? Bem, já não ofereciam mais nenhum problema. Risco, exato. O que houve falha, e aí você tem que compartilhar essa falha, né, federal e local, porque é o seguinte, a Coronel Cíntia, na época, e outros militares participaram de uma reunião, que é normal, do planejamento, né, chama PAI, um planejamento de apoio integrado. Isso. Né, onde participa das reuniões o representante do STF, do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, do Planalto, né, todo mundo participa. Né, e o GDF, os policiais militares. Foi feito esse planejamento. Né, na sexta-feira, em princípio, né, começou a chegar, né, informações, por exemplo. São 33 alertas. A ABIN começou na sexta-feira, aliás, desde novembro que vem falando, mas na sexta-feira já houve as primeiras informações. Olha, né, há indícios de que o pessoal está chegando, tem não sei quantos caminhões chegando, e que já estão anunciando que vão quebrar os prédios, vão agredir as autoridades, não sei o quê. Isso já na sexta-feira. Então a ABIN, né, informou isso quase que de meia hora, vamos dizer assim. Né? Agora, esses alertas foram feitos, né, para o governo federal, porque o que acontece? Você tem uma área na esplanada que os prédios são federais. Sim. Então, por exemplo, no Palácio do Planalto, não é só a PM que é responsável. Perfeito. Tem um determinado espaço
que existe um plano chamado Plano Escudo, que tem que ser acionado. Qualquer coisa que acontece pode ser acionado. E pelo Plano Escudo, você tem, no máximo, 40 minutos, você ocupa a esplanada toda. Com a Polícia do Exército, principalmente o Comando Militar do Planalto, com a Força Nacional, etc. Que já foi ocupada, a Força Nacional já foi usada pelo Temer, né, e tal. Então, eu estou falando isso porque uma das alegações que o Dino faz, o ministro Flávio Dino, é de que tinha que ter autorização do governador, que não é verdade. O que ocorreu é o seguinte, o decreto é claro, o governador ou o ministro de Estado. Houve uma ação na Bahia, porque teve uma confusão na Bahia, e aí foi questionado no Supremo se o governo federal podia intervir sem autorização não, né? do governador. Essa foi a única... É diferente de Brasília. Brasília, os prédios são do governo federal, é diferente da Bahia. Lógico, se pegar a Força Nacional do governo federal, como Itamar quis fazer no governo Fernando Henrique, eles queriam invadir, né, atacar a União. O Itamar queria pegar, né, uma confusão na época, Itamar e o governo Fernando Henrique. Ele era o governador de Minas e o Fernando Henrique era o presidente da República. E teve uma confusão dessa, Minas contra a União, algum problema que teve. Então é o seguinte, lógico que esse da Bahia, imagina, né, a Força Nacional invadindo a Bahia sem o governador autorizar, né? É diferente aqui. Aqui os prédios são do governo federal. É o palácio onde eles ocupam os prédios, né? O Palácio Planalto tem o Congresso, tem o Supremo, tal, tem os ministérios que são ocupados pelo governo federal. Perfeito. Então, lógico, é evidente, é óbvio, só, né, quem não entende para dizer que tinha que pegar autorização para o governador. Não, pô, ele pediu ao governador. Mas, por incrível que pareça, né, ele só publicou, e é aquele que eu falei, na área federal você só pode fazer, no serviço público, só pode fazer o que é permitido. Então, ele publicou, por exemplo, a comunicação com a Força Nacional na segunda-feira, depois que já ocorreu tudo aquilo. Então, o que aconteceu? Nos depoimentos, não é? Qual era a minha função principal, né? A minha determinação lá? Bem, nós temos o foco da CPI, que tem que obedecer o foco. O foco era 8 de janeiro. O que eu quis provar e disse antes da CPI? Que o governo federal poderia ter evitado tudo o que aconteceu. E foi o que eu comprovei. Então, os alertas, nós quebramos o sigilo do G. Dias. Mas quebramos também, quebramos não porque ele se ofereceu, o Saulo, que é o diretor da ABIN, ele disponibilizou o sigilo celular dele. Então lá a gente pôde ver muitas coisas. Uma delas, né, foi a conversa com o G. Dias, inclusive no domingo de manhã, 8h56, 8h54 da manhã, né, onde o telefone, por mensagem, o Saulo disse, o G. Dias, como está sendo alertado, né, vai ter invasão, vai acontecer. Vamos quebrar. E ele disse, vamos ter problema. A resposta do G. Dias foi, vamos ter problema. Mas não tomou nenhuma atitude. Porque se às 8h54 ele botasse o plano escudo em funcionamento, não teria nada. Em 40 minutos, estava montado. Estava tudo. E depois a gente descobriu que a Força Nacional estava lá no Palácio da Justiça, ao lado da Justiça tinha toda a Força Nacional que não foi usada. Só foi utilizada depois de tudo que aconteceu. Então, na quebra... Aí eu perguntei para o G. Dias, vem cá, você também abre mão do seu sigilo? Ele abriu. Só que quando a gente foi ver no celular, ele apagou todas as mensagens. Até 30 de abril ele apagou tudo. Mas esqueceu que no Gmail institucional dele tinha uma troca de figurinha da chefe de gabinete da relatora, do chefe de gabinete da relatora com o filho dele, do G. Dias, com as perguntas e respostas. Quer dizer, uma coisa inadmissível. Né? Eu pedi até um afastamento, mas o relator disse que não tinha previsão regimental, que não sei o quê, que não precisava nem de... Houve omissão também do ministro Flávio Dino? Não, aí o Flávio Dino, né, que é o principal. Isso. Ele tem vídeo dele gravando, olha, tem pouca gente. Liguei para o meu chefe, né, no primeiro momento, o presidente Lula, ele já sabia. Então, tem esses negócios. Aí, nós aprovamos, por uma bobeada deles, porque a maioria ali era governista. Né? Você viu que o placar foi 20-11. Sim. E aí é uma CPI que, primeiro, né, o governo não queria. Ofereceu emenda para não sei o quê, para retirar nome, aquela coisa toda. Mas quando vazou o vídeo do G. Dias, né, aí não teve como. Aí ocuparam, sequestraram a CPMI. Aí ficaram com a maioria. Então, para você ter ideia, 38 membros sequer assinaram a CPI. Então, quer dizer, ela passou a ser E a Elisiane, que é a relatora, a senadora, desde o primeiro momento que abriu a primeira reunião da CPI, a gente já viu que ela
recebeu Já uma anotou, missão. né? Que ela recebeu uma missão para fazer aquilo que ela fez. Ou seja, direcionar com a narrativa de golpe. Né? Nós tivemos o depoimento, a fala muito clara do ministro da Defesa, né? O Múcio, que foi deputado federal, foi ministro do Tribunal e hoje é ministro da Defesa. Ele dizendo, olha, você não faz golpe, não é, sem liderança, você não faz golpe sem arma, sem força militar. E no 8 de janeiro não teve apreensão de arma nenhuma, ninguém não matou ninguém. Que golpe é esse, né? Final de semana. Aí você vê essas pessoas foram condenadas agora pelo Supremo. Ninguém nem sabe nem quem são as pessoas. Quer dizer, não tem liderança nenhuma, não tem nada. Então, ele deu esse depoimento e ficou como isso, né? Como se fosse Ele mesmo deu, o próprio presidente da comissão, no final, deu a declaração que na narrativa de golpe ele não acreditava nisso. E que, na verdade, não existe essa caracterização como golpe, porque golpe não é isso que eles... Mas fizeram toda uma narrativa, né? Mas a gente provou, exatamente com esses alertas, com os documentos, com os depoimentos, né, provamos de que era possível, sim, evitar o 8 de janeiro. Perfeito. Eu tenho uma pergunta. O senhor, eu já imagino qual seja a resposta, mas o nosso público precisa saber. O senhor concorda com o indiciamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Não tem nada a ver. Quer dizer, a CPI, né, não provou nada, não teve depoimento nenhum. Né? O que eles quebraram e ficaram mudando o foco era a questão de joias. O Lula, quando mudou, levou 11 containers. Não é? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Tribunal de Contas já tinha dado parecer sobre isso. Então, na prática, ele estava exatamente... Tudo que foi feito pela relatora foi nesse sentido, de tentar indiciar ou sugerir o indiciamento do Jair Bolsonaro. Perfeito. A polêmica tá muito bom. Polêmica da semana respondida, né? porque a gente precisava saber. Senador, vamos agora fazer aquela? Vamos. Posso soltar? Pode, contigo. Senador, olha no fundo dos meus olhos. E 2026? Como é que vai ser? O que o senhor vem? O que o senhor vai? O objetivo sempre foi governo, né? Porque para fazer tem que ter a caneta, né? Você não faz nada se não tiver a caneta. Você altera a lei, fiscaliza, mas fazer é o executivo. Então tem que ter a caneta. Para ter a caneta tem que ser governador. Respondido, pessoal. Eu já ia falando governador. Senador, eu sei que o senhor vem trabalhando muito, fazendo muitos investimentos também na saúde do Distrito Federal. É uma pergunta que eu preciso saber. Por que você acredita ou que você sente? Saúde tem tanto investimento, mas ainda falta gestão, falta pessoas para poder cuidar da saúde do DF. O que falta, né, de um modo geral, é um governo que cuide das pessoas. Né? E para cuidar das pessoas, você tem que cuidar, principalmente da saúde primeiro, porque ninguém... Né, sem saúde você não vai a lugar nenhum. Educação, que está né, por mais que a secretária seja excelente, eu gosto muito dela, né, mas não tem o apoio que deveria ter. Por exemplo, nós não temos ainda banda larga nas escolas, não tem laboratório de ciência, não tem tecnologia, não tem nada. Então, a gente não é mais referência na educação. Então, a gente precisa cuidar e não adianta depois. Você tem que ter um ensino fundamental, e principalmente o ensino infantil de qualidade, né, com base, uma educação fundamental com base, para você chegar no ensino médio e superior com a base, com a fundamentação. A casa você começa pela estrutura, não pode ser pelo telhado, como fala. Perfeitamente. Senador, a gente está no nosso programa hoje com o quadro Café Quente e Café Frio. Adson, contigo. Deputado, eu vou senador. Deputado, senador. Exatamente. Vamos lá. O quadro consiste no seguinte: a gente vai te dar um nome e o senhor vai oferecer um café quente ou um café frio. Se você gosta da pessoa... Quem o senhor levaria lá no seu gabinete e tomar um café quente? Café frio. A pessoa que o senhor... Não, isso é a maioria eu levo. Café não tem problema nenhum. Mas na política a gente tem que, né, tomar um café com todo mundo. Na política a gente precisa saber. O senhor levaria o atual governador Ibanez Rocha para tomar um café quente ou um café frio? Não, levo café quente. Acho que ele está fazendo um bom governo, muitas obras, né? Falta um pouquinho, né, essa questão das pessoas, vamos dizer assim, a área de saúde deixa a desejar bastante, né, a área de educação, a área de social também, mas pelo menos está fazendo, né, porque já tivemos governo aqui que deixou a desejar, só pagava a folha de pagamento. E olha lá. E olha lá. Senador, cafezinho para Rodrigo Pacheco. Hoje, essa semana, de 2 semanas para cá, eu até dou um café morno para ele, mas ele falhou muito. Acho que o Senado perdeu muito. Agora começou a recuperar, porque nós vamos votar essa semana, inclusive, e eu espero que a gente aprove, né, a proibição decisões monocráticas, né? Sim. Isso é fundamental.
E também o pedido de vista, terá um prazo, não dá para você ficar pedindo vista ad E eterno. ficar jogando. Esse é o primeiro projeto que sinalizou, mas já está assinado e tramitando. A questão da descriminalização das drogas, nós temos que matar isso de uma vez por todas. Perfeito. A questão do aborto, temos que matar isso de uma vez por todas. A questão do marco temporal agora, o presidente vetou. Nós vamos derrubar esse veto na quinta-feira. No que talvez não, que ainda não está trancando a pauta. Mas com certeza vamos ter que derrubar o veto e vamos derrubar o veto. Olha, tenho que falar que o Zona Política está bombando, então deixe seu comentário, curta, compartilhe. Fala do nosso patrocinador. Hoje, esse episódio especial, ó. Quero agradecer a galera da Highland Tecnologia que está com a gente, a galera da REC, aqui o estúdio, 8 Bits, fazendo esse trabalho fenomenal. E Alisson, chegou quadro novo e a gente precisa saber. Por gentileza, anuncie. Senador Isalci. O quadro é novo, o senhor vai estrear esse novo quadro. Se as eleições fossem hoje, em quem o senhor não votaria para presidente da República? Lógico, né? No presidente Lula, que não tem sentido, né? Acho que já passou da hora. Terceira vez, a quarta é demais, né? Você acha que ele já passou do tempo, já deixou para... Eu acho que ele ainda está ainda uma gestão muito voltada como se estivesse aí nos anos 90 ainda. Né? Acho que está muito atrasado esse conceito de desenvolvimento econômico nosso. O Brasil está perdendo muito com isso. O Brasil era para estar na frente, né? Mas está sempre criando polêmica, excesso de despesa, excesso de ministérios, né? Sem uma base que seja no convencimento, é tudo na base da toma lá da cá. Então, Da troca, mesmo né? jeito, tudo que aconteceu nos governos passados, inclusive no governo Dilma, é o que está acontecendo hoje. Né? Pessoas que já eram do governo na época voltaram a ser, e o modus operandi do mesmo jeito. Não muda. Eu quero agradecer o senhor. Nosso programa voou, né? Um bate-papo Passa rápido. né? Eu sei que o Passa senhor rápido. tem vários compromissos essa noite ainda. Quero que o senhor deixe uma mensagem para o nosso público final. Eu vou aproveitar exatamente para dizer isso. Né? Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Quem gosta. Verdade. Né? E, então, esse é a principal mensagem. Porque a gente vê as pessoas tomando decisões, muitas vezes sem conhecer, né, a proposta. Nós não temos política de... onde é que nós queremos chegar a nível de Brasil? A nível de Brasília. Verdade. Não tem sequência, as coisas são muito interrompidas de acordo com cada governo. E a população precisa participar, né? Porque eu aprendi isso com o Roriz. O Roriz falava muito isso aí. Governar é você eleger prioridade depois de ouvir a população. Tem que ouvir o povo. Quais são muita gente decide as coisas sem conhecer na ponta. Verdade. O que está acontecendo. Então, vamos participar mais, né? Zona Política tem o prazer de receber hoje senador Isalci na 3ª temporada. Alisson. Muito obrigado, senador. Obrigado, Arthur. Foi um programa muito especial e até a próxima, pessoal. Obrigado, gente. Fique com Deus. Até mais. É isso aí.